Olá, meu nome é Adalberto, sou professor de língua portuguesa e essa é a aula de apresentação da disciplina. Aí eu entro na sala, me apresento, digo minha disciplina, língua portuguesa, e um aluno lá no cantinho levanta a mão e diz: professor, preciso te dizer uma coisa. Eu digo: diga. Eu entendo, professor, que o senhor vem até aqui, nos traga, se esforce, nos traga algo para ampliarmos nosso conhecimento. Mas, professor, a gente já sabe língua portuguesa. E digo mais, já somos falantes fluentes desde quando éramos criança. Eu preciso pensar, realmente, essa sua questão é uma questão justa. Somos falantes fluentes e, numa aula de língua portuguesa, qual seria o propósito? Aí, como qualquer professor corajoso, como que eu faço para explicar isso para o aluno? Explicar o propósito de uma aula de língua portuguesa? Eu vou pedir ajuda, é claro. E ajuda para quem? Eu preciso pedir ajuda para quem trabalha com a língua, para quem tem a língua portuguesa como material de trabalho. E quem seria? Com certeza você sabe, é o escritor. Então a gente vai pedir ajuda lá para o escritor Graciliano Ramos, em sua obra Vidas Secas. Aí eu digo para o aluno, para começar o meu raciocínio: você conhece Fabiano? Eu vou te apresentar a história de Fabiano, o vaqueiro que, junto com sua família, esposa, 2 filhos e a cachorra-baleia, muito importante nessa história, viviam num lugar degradado, num lugar que não oferecia nem condições sociais e nem condições no espaço físico, um lugar no sertão, de seca, de miséria, de fome, em que constantemente ele precisava juntar suas coisas, sua família, e se deslocar para outros lugares em busca de melhores condições. E nessa história, Fabiano, ele é constantemente descrito pelo narrador como alguém que não teve acesso a nenhum tipo de educação, a nenhum tipo de estudo. Fabiano, inclusive, o narrador diz diversas vezes que tinha a mente atrofiada. Ele dizia que Fabiano pensava, ele tinha lá a sua capacidade de analisar o mundo, entender, de buscar compreender o que está ali, mas era muito limitada e, principalmente, ele não tinha capacidade de se expressar por meio da sua língua. Ele era um falante da língua, ele era um falante da língua portuguesa, mas a falta de acesso ali daquele lugar fez com que ele se tornasse uma pessoa oprimida diversas vezes por não poder expressar o que pensava por meio da linguagem. Muito interessante é um capítulo aqui desse livro chamado Cadeia. No capítulo Cadeia, Fabiano vai até um armazém comprar algumas coisas depois de muito sufoco, juntando dinheiro. Ele fica lá desconfiado de tudo, parece que todo mundo ali quer passar a perna nele, quer ser mais esperto do que ele. Ele repara que colocam água nas coisas para ter mais, né? Colocam água no querosene, água em tudo. E ele vai para fora do armazém, eles chamam lá de bodega, ele vai para fora da bodega, senta ali, começa a pensar, e eis que surge um soldado de nome Amarelo, Soldado Amarelo. O Soldado Amarelo, familiarmente, bate no ombro de Fabiano e diz: e aí, vamos jogar um baralho ali dentro? Vamos jogar um 31? Fabiano não podia, ele não tinha dinheiro para aposta, para o jogo, ele não queria jogar. Mas como, em frente a uma autoridade, Soldado Amarelo, como ele ia se colocar, como ele ia se expressar? E ele gagueja, ele como vou, não é, e o Soldado Amarelo, vamos, e ele vai atrás. No jogo, Fabiano perde dinheiro, e o narrador diz que ele, trombudo,
sai do jogo sem falar nada. Ele está lá fora e o soldado amarelo vai atrás dele, o empurra e diz: como você abandonou o jogo sem se despedir do seu companheiro de jogo? Fabiano: que mal tem nisso? E o soldado amarelo dá um pisão no pé dele e Fabiano acaba xingando a mãe do soldado amarelo, que apita, e vem toda a polícia e prende Fabiano. Prende Fabiano por quê? O narrador vai dizendo: prende-se um homem porque ele não é capaz de expressar o seu pensamento, porque ele não sabe falar direito, porque ele não consegue argumentar. Prende-se um homem por causa disso. Esse triste exemplo de Fabiano, ali com o soldado amarelo, agora Fabiano preso, simplesmente por não conseguir argumentar, por não conseguir explicar por meio da língua aquilo que ele pensa, aquilo que aconteceu, ele foi oprimido, está injustamente preso, traz para a gente um pouco de luz sobre a importância do estudo da língua. Claro, é um exemplo extremo, mas já vamos construindo um pouco da ideia de que a língua portuguesa é um meio importante para a gente conviver ali socialmente, muitas vezes até no exemplo de Fabiano, se expressar de maneira enfim, a não ter consequências ou a ter consequências positivas a partir da nossa expressão da linguagem. Mas, para a gente responder com mais clareza a essa questão, porque o estudo da língua portuguesa, vamos buscar, então, a resposta a uma nova questão. O que é a língua? Afinal, o que é a língua? Para a gente pensar o que é a língua, precisamos entender que ela faz parte de algo maior, que se chama linguagem. A linguagem podemos definir como a capacidade humana, os seres humanos têm essa capacidade de se comunicar, de se expressar por meio de sons, por exemplo. A linguagem, essa capacidade humana pode ocorrer por meio de sons, como na música, pode ocorrer por meio de imagens, como nesse exemplo aqui de um grafite ou de uma fotografia. Pode ocorrer também por meio de gestos, como na linguagem de sinais, usado pelos deficientes auditivos, ou pode ocorrer por meio da mistura de diferentes expressões, como a mistura do som com a mistura da imagem, que se converge aqui num texto sincrético, que é quando se mistura diversas linguagens, por exemplo, no cinema, nos quadrinhos. Então, a linguagem é a capacidade humana de se expressar, de se comunicar, e pode se dar por diferentes maneiras de manifestações. A língua podemos definir como um código, um sistema de signos, um sistema de linguagem específico a uma determinada comunidade. Por isso que temos diversas línguas. Então, podemos sintetizar essa ideia da seguinte forma: a linguagem, a capacidade humana de se comunicar, e a linguagem, por sua vez, se expressa por diferentes linguagens, que seriam então as linguagens, as diferentes formas de expressão dessa capacidade, e a língua seria uma dessas expressões da linguagem, por meio desse código específico a uma determinada comunidade. E onde está a língua? Ela está internalizada na mente dos falantes, na mente das pessoas. Quando desenvolvemos nossa capacidade de linguagem? Nós nascemos com essa habilidade. É intrínseca ao ser humano, está na nossa mente a capacidade de se expressar por meio da linguagem, de se comunicar. Por outro lado, né, embora seja uma necessidade humana, diferentemente, por exemplo, da nossa necessidade de se alimentar, que nós fazemos naturalmente, a linguagem ela não surge de maneira natural. Ela surge por meio do aprendizado. E nós desenvolvemos esse aprendizado da linguagem desde quando somos pequenos, realmente. Por isso você me disse que é fluente em língua portuguesa desde pequeno. Claro, porque desde pequenos vamos aprendendo
a utilizar a linguagem. E se nós aprendemos, se é algo que aprendemos, então podemos concluir que somos capazes de aperfeiçoar. Estamos aqui já trazendo uma resposta à primeira questão. Por que estudar a língua portuguesa? Para nós aperfeiçoarmos a nossa capacidade de uso da linguagem. É importante dizer que, embora a disciplina de língua portuguesa receba o nome de língua portuguesa, nós vamos nos deter aqui, né, durante as aulas de língua portuguesa, no estudo da linguagem, das diferentes maneiras de linguagem e por que a língua portuguesa em especial. Você reparou que enquanto eu fui mostrando, fui falando das diferentes linguagens, eu estava usando a língua? Olha só, a língua tem a capacidade, por excelência, de explicar, de traduzir as demais linguagens. Além disso, a língua, ela nos acompanha o tempo todo, usamos a língua o tempo todo. É a linguagem que nós mais utilizamos. Por isso, a importância que se dá, o destaque que se dá, muitas vezes até entendemos a linguagem como a língua. Quando nós aprimoramos nossa capacidade de uso da língua portuguesa e das demais linguagens, nós melhoramos a nossa capacidade de organizar e expressar pensamentos. Pensa comigo. Quando pensamos, quando raciocinamos, quando organizamos nossas ideias, nós usamos a língua está colada, a língua faz parte. Podemos até dizer que a língua é a expressão do nosso pensamento. Então, quando pensamos aqui na interação, podemos lembrar lá do exemplo de Fabiano. Quando pensamos também que o estudo da língua nos ajuda a organizar e expressar os pensamentos, também podemos pensar lá no exemplo de Fabiano. Ele teria a capacidade de melhor organizar e expressar os pensamentos dele, e ali naquele momento de interação, ele poderia mudar o jogo, ele poderia mostrar onde realmente estava tendo um culpado e que ele era inocente, não havia cometido crime nenhum. Vejamos agora, então, algumas características da linguagem. Afinal, nós estamos tratando de algo que, como temos construído o nosso pensamento, é algo importantíssimo, algo que nos acompanha. Vamos olhar para essa imagem. Vamos imaginar a seguinte cena, então. Um pai junto com a sua filha, durante a manhã, caminhando ali à beira do mar. E o que eles estão admirando nessa manhã? Você diria para mim, o nascer do sol. Exatamente, o nascer do sol. Quando pensamos na maneira como nós denominamos, por meio da língua portuguesa, esse acontecimento do nascer do sol, essa palavra nascer é uma maneira que a língua portuguesa encontrou para traduzir uma ideia. Mas, se pensarmos bem, a palavra nascer, ela diz respeito a trazer a vida. Ela é usada, a princípio, quando os seres vivos vêm à luz, vêm à vida. Mas aqui ela é usada para expressar o momento em que o sol está ali no céu durante a manhã, no momento que o sol surge no céu durante a manhã. Se pensarmos também que, na verdade, é o movimento da Terra que faz o sol despontar ali no céu, percebemos que essa palavra nascer é uma maneira que nós, falantes da língua portuguesa, encontramos para enxergar aquilo, é a maneira que nós encontramos para traduzir aquele momento. Por outro lado, o inglês, ele diria sunrise, que poderíamos entender que o sol, na verdade, ele está se elevando, ele está aparecendo, ele está surgindo. Veja bem, como por meio da língua, o mesmo fato é moldado, é entendido de maneira diferente. Enquanto na nossa língua portuguesa nós temos essa imagem de que o sol está vindo à vida, no inglês nós temos uma ideia mais de localização, que o sol está se elevando. Por outro lado ainda, um japonês diria hinode,
a combinação de sol e sair. O sol sai para o japonês. Olha só, uma outra maneira de enxergar o mundo por meio da língua, por meio da linguagem humana. Então a linguagem tem essa característica. Ela é uma maneira de perceber e interpretar o mundo. Veja bem, tivemos aqui apenas alguns exemplos. Imagina só como por meio da linguagem nós interpretamos e percebemos o mundo. Vamos ver agora uma outra característica da linguagem. Observe esse texto. Queremos seu talento exatamente como ele é. Você já foi chamado de nerd? Já passou um bom tempo pensando em coisas que a maior parte de seus amigos nem sabia que existia? É louco por novas tecnologias? Está entre os melhores alunos das melhores faculdades? Você é perfeito para nós. Nossa empresa de tecnologia reúne talentos para aprimorar processos produtivos de empresas líderes. Nossos clientes estão no mundo todo e nossos colaboradores também. Se você quer continuar a ser o melhor, venha trabalhar conosco. É evidente, você percebeu, é um texto publicitário. É um texto que, ali no começo, observe só como ele vai fazendo perguntas. Você já foi chamado de nerd? Já passou um bom tempo pensando em coisas que a maior parte dos seus amigos nem sabia que existia? Olha só como por meio dessas perguntas, o enunciador desse texto chama o seu leitor. Ele questiona, ele interage com o seu leitor. Nós usamos então a linguagem para interagirmos. A linguagem é uma maneira, é uma capacidade que temos para interagir. Por exemplo, quando nós trocamos nossas ideias nas redes sociais, quando fazemos uma petição judicial, quando contamos histórias, quando lemos notícias, quando contamos notícias, enfim, o tempo todo nós usamos a linguagem como maneira de interação. Temos aqui uma letra de uma música do Chico Buarque. Agora eu era o herói, o meu cavalo só falava inglês. Nota só o uso diferente que ele faz da língua. Ó. Agora, um advérbio que expressa o tempo presente. Eu era, um verbo no passado. Olha só esse jogo que ele faz entre o passado e o presente, trazendo o passado para o presente. E, ao mesmo tempo, agora eu era o herói. Uma expressão usada por crianças quando elas estão brincando, inventando histórias. Agora eu era herói, agora eu era o Batman, agora eu era o Super-Homem. Depois ele continua, e o meu cavalo só falava inglês. Veja bem, olha que cavalo elegante, só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras três. Que cowboy bonito. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões. Enfim, vai vendo como esse enunciador vai brincando com a palavra, vai usando as palavras de maneira lúdica, vai causando estranhamentos, vai criando efeitos, vai construindo uma realidade. Se você tiver a oportunidade agora, escuta essa música, vai lá, procura ela aí, e escuta para você ver o efeito que traz, como o ritmo ele se encaixa nas palavras, né, na ordem que o enunciador escolheu, com as rimas. Você vai ver como a linguagem ela é usada para nos dar satisfação, para nos dar alegria. Ela pode ser usada para trazer para a gente momentos de prazer. Quem nunca se divertiu lendo, por exemplo, Harry Potter, toda aquela história, todo aquele mundo fantástico, não torceu pelo herói? Ou, por exemplo, um poema do Fernando Pessoa, quem nunca leu e não se sentiu ali filósofo, se sentiu mais filosófico com o mundo, olhando o mundo de uma maneira diferente? Enfim, a linguagem é uma maneira de nos dar prazer e também a linguagem tem essa característica de criar mundos novos. Por meio da linguagem, nós podemos sonhar com um mundo melhor, podemos imaginar um mundo diferente,
podemos viver realidades diferentes da nossa, realidades melhores, realidades, enfim. Por meio da linguagem, nós sonhamos e, atrás desses sonhos, nós vamos atrás também, nós buscamos conquistá-lo. A linguagem tem essa característica. Ela pode nos proporcionar prazer, além de nos permitir criar novas realidades. Vamos para a próxima? Olha só essa tirinha. A minha filha só tem 18 aninhos. Você deve ser muito mais velho que a minha filha. Vós Messê está emitindo uma parvoíce. Gente, nesse último quadrinho, a desconfiança do pai de que o pretendente ou o namorado da filha é muito mais velho do que ela, não é evidenciada, ele não tem certeza. O humor surge no momento em que o rapaz fala e revela a desconfiança do pai. Podemos já ir imaginando que a linguagem tem essa capacidade de revelar quem nós somos. Por meio da linguagem, nós expressamos também uma identidade. A linguagem, ela tem esse caráter de construir identidades. Por isso é importante a gente pensar que as diversas variações que a língua sofre mostram diversas identidades de diversas pessoas. Por isso é importante que respeitemos as diversas variações. Veja só os termos que ele usa: vós Messê, parvoíce. Não revelam a identidade de alguém mais velho? Não revelam, não são termos usados por pessoas mais velhas? Pois é, a linguagem tem essa característica de revelar a identidade das pessoas, de construir identidades. Por meio da linguagem, nós somos capazes de mostrar uma identidade e também de conhecermos identidades. Pensa bem, quando escutamos um carioca ou um gaúcho falando, nós reconhecemos a origem, a identidade do lugar dessa pessoa por meio do uso da língua. Veja só essa frase do Fernando Pessoa. Quando ele escreve essa frase, ele está defendendo a língua portuguesa. Ele constrói lá no seu texto uma argumentação de defesa da língua. Por quê? Minha pátria é o lugar de onde eu venho. E ele diz, minha pátria é a língua portuguesa. Ele coloca a língua portuguesa como o lugar de onde ele vem, o lugar de onde surge o eu, o lugar da identidade. Ele confere à língua portuguesa o caráter de uma pátria. Por quê? Porque a língua portuguesa, e assim como a língua portuguesa como uma língua dentre a linguagem, tem a capacidade de conferir uma identidade às pessoas. Vamos para a próxima característica? Veja esse vídeo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olha só, você viu como esse vídeo ele é construído? No começo, a música, os punhos fechados, aí a imagem vai aparecendo. É um lutador, né? É um lutador do UFC, campeão de peso pesado. E o narrador vai dizendo, se você estivesse numa situação em que te provocassem, numa situação de briga, o que você faria? E esse lutador, né, o que a gente esperaria, né, que num pensamento de senso comum? Que ele revidaria, que ele usaria a capacidade dele de luta para revidar. Mas não, o que ele diz? Ele diz, não faria nada, eu contaria até 10, preservaria a minha vida e não revidaria. Veja bem como esse texto é construído. Usa toda essa imagem, leva a pessoa que está assistindo a pensar num caminho e depois ele mostra outro
e argumenta para que você haja da mesma forma. Se um lutador não revida e conta até 10, eu também devo não revidar e contar até 10 numa situação de briga, numa situação de, enfim, de provocação. Você viu como esse vídeo traduz uma característica da linguagem que é a de ser uma forma de o homem agir e levar o próximo a agir no mundo. Por meio da linguagem, nós colocamos nossos argumentos, mostramos um posicionamento, buscamos convencer as pessoas e, por fim, levamos as pessoas a agir. Por questões didáticas, numa disciplina de língua portuguesa, ela foi organizada por meio de 3 frentes. Então é dividido no estudo da literatura, como você pode ver lá no exemplo do Graciliano Ramos, em Vidas Secas. A literatura é a arte de se usar a linguagem, é a arte de trabalhar a língua para criar efeitos, para mostrar realidades diferentes, enfim, para expressar aquilo que muitas vezes no uso da língua que nós fazemos no dia a dia, nós não expressamos. É na literatura que se trabalha, que se lapida, que se busca sentidos, que se explora por excelência a língua. A outra frente de estudo é o estudo da língua propriamente dito, que é o momento em que nós vamos ver questões de gramática, questões do uso da norma padrão, que nós vamos entender o funcionamento do sistema, que é a língua, para que, quando nós entendermos melhor esse funcionamento, nós possamos expressar melhor, seja de maneira escrita, seja de maneira falada, a língua portuguesa. E a outra frente é a produção de texto. Nessa frente de estudo, nós vamos conhecer os gêneros, nós vamos explorar estratégias de produção, os diferentes tipos textuais, enfim. Quando estudarmos essas 3 frentes, nós vamos abarcar todas aquelas características que a linguagem tem, nós vamos aprimorar e nós vamos, como vimos lá no começo da nossa videoaula, melhorar a nossa performance, organizar melhor e expressar nossos pensamentos e, por fim, sermos melhores nas interações sociais. Uma frase que pode sintetizar muito bem tudo que nós vimos até aqui é a frase dita pelo filósofo chinês Confúcio: sem conhecer a linguagem, não há como conhecer o homem. Nós somos seres sociais, nós produzimos conhecimentos, nós interagimos, e o homem constrói tudo isso por meio da linguagem. Quando conhecemos, aprimoramos o estudo da linguagem, nós automaticamente melhoramos a nossa maneira, a nossa capacidade de enxergar e de entender o mundo e de viver socialmente. Bom, essa foi a nossa videoaula, espero que você tenha gostado, espero que tenhamos respondido aquela questão quando o professor entrar na sala de aula: por que estudar a língua portuguesa? E deixo a dica aqui, que você leia o romance Vidas Secas, você vai gostar. E até a próxima!